O que você faria se descobrisse que sua filha tirasse seu sobrenome da certidão de nascimento e colocou o nome da madrasta? Essa é a história de hoje. Se você se interessou, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e me conte, de qual cidade você está vendo esse vídeo. O ar-condicionado do cartório zumbia baixinho naquela terça-feira de março. Eu estava ali para resolver burocracias do inventário da minha mãe, Dona Cecília, que havia partido 3 meses antes. Ainda carregava o luto pesado no peito, aquela sensação de orfandade que ninguém espera sentir aos 48 anos. Senhora Rodrigues, só um momento que vou buscar os documentos, disse a atendente, uma moça jovem de óculos redondos. Enquanto esperava, observei as paredes cobertas de certificados e o cheiro característico de papel antigo misturado com café requentado. Meu celular vibrou. Era uma cobrança da escola de inglês da Júlia. Suspirei. Mais uma conta para pagar. Quando a atendente voltou, trazia uma expressão estranha no rosto. Aquele tipo de olhar que mistura pena com desconforto. Senhora Rodrigues, ou melhor, Senhora Beatriz. Ela hesitou. Encontrei algo aqui que a senhora precisa saber. Meu coração acelerou sem motivo aparente. No sistema, quando busquei pelo nome da sua mãe, apareceu o registro da sua filha, Júlia. E, bem, ela colocou alguns papéis na minha frente. Ela fez uma alteração de nome há 7 meses. Peguei os documentos com mãos que começavam a tremer. Li uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Júlia Rodrigues Tavares havia se tornado Júlia Ferreira Tavares. Meu sobrenome. O sobrenome que minha avó trouxera com orgulho, que minha mãe carregou durante toda a vida, que eu havia dado à minha filha no dia mais feliz da minha existência. Aquele sobrenome tinha sido apagado. E em seu lugar, Ferreira. O sobrenome de Patrícia, a esposa do meu ex-marido. A mulher que dormia na casa que eu ajudei a pagar por anos, que dirigia carros melhores que o meu, que tinha conquistado minha filha simplesmente por estar presente enquanto eu trabalhava feito uma condenada para sustentar a vida dela. Isso deve ser um erro, murmurei. A moça negou com a cabeça, seus olhos cheios de compaixão. Não é erro, senhora. Aqui está a certidão nova. Foi autorizado por ela ser maior de idade. O pai dela assinou como testemunha. Fernando. Meu ex-marido tinha testemunhado aquilo. Ele sabia. E ninguém, absolutamente ninguém, teve a decência de me contar. Saí daquele cartório como uma zumbi. Entrei no carro e fiquei ali, parada, segurando aqueles papéis enquanto 17 anos de maternidade desfilavam na minha memória como um filme em preto e branco. Lembrei do dia em que Júlia nasceu. Eu tinha 31 anos e estava construindo minha carreira como advogada. Segurei aquela criaturinha minúscula, de olhos fechados, e jurei que ela nunca passaria pelas dificuldades que eu passei. Que ela teria tudo. Tudo. E eu cumpri. Meu Deus, como eu cumpri. Quando Fernando e eu nos divorciamos, Júlia tinha 12 anos. Foi uma separação brutal. Fernando me culpava por trabalhar demais, por não estar presente, por escolher a carreira ao invés da família. Mas como eu poderia dar a elas a vida que tinham sem trabalhar? A casa de 4 quartos no condomínio fechado, as viagens para Orlando, as roupas de marca? Você só sabe comprar afeto, Beatriz, Fernando tinha gritado na última briga. Nossa filha não precisa de dinheiro, precisa de uma mãe. Mas eu estava sendo mãe. Do único jeito que eu sabia. Do jeito que minha mãe foi comigo, trabalhando duro para que eu tivesse oportunidades que ela nunca teve. Depois do divórcio, estabelecemos a guarda compartilhada, mas Júlia escolheu morar com o pai. Doeu como nada jamais doeu na minha vida, mas eu entendi. Adolescentes às vezes preferem o pai, certo? Eu tinha meus finais de semana com ela, embora com o tempo esses finais de semana fossem se tornando cada vez mais raros. Mãe, vou ficar na casa da Isabela esse final de semana. Mãe, tem um trabalho da escola que preciso fazer. Mãe, estou cansada, melhor eu ficar aqui. Mas eu nunca deixei de cumprir minhas obrigações financeiras. Quando a pensão que o juiz havia determinado não era suficiente, eu pagava mais. Muito mais. Escola particular Colégio Bandeirantes, R$ 3.200 por mês. Curso de inglês no Instituto Internacional, R$ 890 mensais. Plano de saúde top, R$ 1.450. Terapia semanal, R$ 600. Mesada, R$ 1.000.
E eu pagava tudo isso feliz, aliviada até. Porque se eu não podia estar presente fisicamente, ao menos garantiria que minha filha tivesse as melhores oportunidades. Quando ela fez 15 anos, Fernando veio com a ideia da festa. Todas as amigas dela vão fazer, Beatriz. Ela vai se sentir excluída. 50 mil reais. 50 mil reais em uma festa de 6 horas. Fiz horas extras durante meses, aceitei casos paralelos, quase não dormi. Mas no dia da festa, vendo Júlia deslumbrante naquele vestido lilás, entrando na festa como uma princesa, pensei que valia a pena. Ela mal olhou na minha direção a noite toda. Patrícia estava lá, é claro. Patrícia, a arquiteta que Fernando começou a namorar um ano após o divórcio. Patrícia, que tinha tempo para fazer scrapbook com Júlia, para assistir séries juntas, para ir à praia nos feriados. Patrícia, que não pagava um centavo sequer. Quando Júlia passou no vestibular para medicina, foi o dia mais feliz e mais triste da minha vida. Feliz porque minha filha tinha conseguido. Triste porque ela comemorou nos braços de Patrícia, gritando: consegui, Pati. Eu consegui. Pati. Ela a chamava de Pati. A mim, quando muito, chamava de mãe no tom protocolar de quem cumpre uma obrigação social. A mensalidade da faculdade particular de medicina era R$ 8.500. R$ 8.500 por mês durante 6 anos. Fiz as contas, mais de R$ 500.000 no total. Pode contar comigo, filha, eu disse quando ela me ligou para dar a notícia. Vou pagar sua faculdade integralmente. Ah, tá bom, foi tudo que ela respondeu antes de desligar. E ali estava eu, 7 meses depois de assumir essa mensalidade, descobrindo que enquanto meu dinheiro era bem-vindo, meu sobrenome não era. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu apartamento de 2 quartos, eu que havia saído da casa de 4 quartos para que Fernando e Júlia ficassem confortáveis, pensando em tudo que havia sacrificado. Os finais de semana trabalhando. Os casos que aceitava mesmo exausta. As viagens que não fiz, os hobbies que abandonei, os relacionamentos que nunca prosperaram porque eu estava sempre cansada, sempre preocupada em garantir o melhor para minha filha. E ela tinha apagado meu nome da identidade dela. Será que ela sentia vergonha de mim? Será que o sobrenome Rodrigues, comum, antiquado, a envergonhava? Ferreira soava mais sofisticado porque era o sobrenome da Patrícia, a arquiteta bem-sucedida? Ou era simplesmente porque Patrícia estava ali, presente, enquanto eu estava distante, sempre trabalhando para pagar as contas? Peguei meu celular e abri o WhatsApp. A última mensagem de Júlia tinha sido 3 semanas atrás. Mãe, pode depositar a mesada? Esqueci de avisar que já era dia 5. Nenhum por favor. Nenhum obrigada depois. Rolei a conversa para cima. Meses e meses de mensagens minhas sem resposta. Como foi a prova? Quer almoçar no domingo? Vi aquela série que você gosta, muito boa. Está tudo bem? E as respostas dela, quando vinham, foi ok, não posso, legal, tô. Eu era uma estranha. Uma estranha que pagava bem, mas estranha ainda assim. Olhei para as fotos penduradas na parede. Júlia bebê. Júlia criança. Júlia pré-adolescente. Todas as fotos paravam quando ela tinha uns 13 anos. Depois disso, ela não quis mais tirar fotos comigo. Lembrei de uma vez que tentei buscá-la na escola, logo após o divórcio. Ela tinha uns 13 anos. Quando me viu, fez uma cara de constrangimento e entrou no carro rapidamente. Mãe, não precisa vir me buscar. É constrangedor. Por que é constrangedor, filha? Porque as outras mães ficam conversando, riem juntas. Você chega correndo, de salto alto, olhando o celular, e sai correndo. As meninas comentam. Aquilo tinha doído. Mas o que eu poderia fazer? Eu tinha audiências, prazos, clientes dependendo de mim. Filha, eu trabalho para dar uma vida boa para você. Eu não pedi uma vida boa. Eu pedi uma mãe. Depois desse dia, nunca mais fui buscá-la na escola. Durante 5 dias, não falei com ninguém sobre a descoberta. Fui trabalhar mecanicamente, voltei para casa, fiquei olhando para aquela certidão de nascimento nova como quem olha para o atestado de óbito de um relacionamento. Na sexta-feira, liguei para minha advogada de confiança, doutora Mônica, que havia cuidado do meu divórcio. Beatriz, quanto tempo? Como posso ajudar? Sua voz era alegre, sem suspeitar do motivo da ligação. Contei tudo,
Quando terminei, o silêncio do outro lado da linha era pesado. Ela tem 19 anos, é maior de idade, ela disse finalmente. Tinha o direito legal de fazer isso. Não precisava da sua autorização. Eu sei dos meus direitos legais, Mônica, respondi, a voz mais dura do que pretendia. O que quero saber é, tenho obrigação de continuar pagando. Outra pausa. A pensão alimentícia tecnicamente poderia continuar até os 24 anos enquanto ela estiver estudando, mas como ela já é maior de idade e está na faculdade, você poderia pleitear a extinção, especialmente se conseguir provar que ela rompeu os laços afetivos. A faculdade particular não é obrigação legal sua, é uma liberalidade. Liberalidade, repeti a palavra. Que termo interessante para descrever R$ 8.500 por mês. Mas Beatriz, doutora. Mônica continuou com cuidado. Pense bem antes de fazer qualquer coisa drástica. Isso pode piorar ainda mais sua relação com sua filha. Piorar, quase ri. Mônica, não existe relação. Existe uma transação comercial onde eu deposito e ela recebe. Ela removeu meu sobrenome. Meu sobrenome. E colocou o da madrasta. Deixe-eu te fazer uma pergunta. Se você investe anos em uma sociedade e a outra sócia remove seu nome do contrato mas continua esperando que você invista dinheiro, o que você faz? Isso não é uma sociedade, é sua filha. Eu sei o que ela é, respondi, e minha voz quebrou. E por isso mesmo preciso agir. Não por vingança, mas por amor próprio. Não posso continuar sendo um caixa eletrônico emocional. Desliguei e tomei a decisão. Naquele mesmo dia, cancelei todos os débitos automáticos. A mensalidade da faculdade que venceria no dia 5. O curso de inglês. O plano de saúde. A mesada. Tudo. Liguei para o banco e bloqueei a transferência automática da pensão. Minha mão tremia ao apertar os botões de confirmação, mas uma voz dentro de mim, uma voz que tinha sido silenciada por anos, gritava: chega. No sábado, acordei com um peso diferente no peito. Não era alívio exatamente, mas também não era arrependimento. Era libertação? Não, ainda não. Mas era o primeiro passo. Passei o final de semana limpando meu apartamento, algo que não fazia com atenção há meses. Encontrei uma caixa com trabalhos escolares de Júlia. Desenhos onde ela me desenhava com uma pasta de trabalho na mão. Redações sobre minha mãe onde ela escrevia: minha mãe trabalha muito. Ela é advogada. Eu quase não vejo ela. Cada página era uma acusação silenciosa que eu havia ignorado por anos. Segunda-feira chegou. Terça. Quarta. Quinta. Na sexta-feira, dia 5, às 10h37 da manhã, meu celular vibrou. Júlia. Mãe, a mensalidade da faculdade venceu. Fiquei olhando para aquela mensagem. Nenhum bom dia. Nenhum como você está. Apenas a cobrança. Comecei a digitar várias vezes. Apagava. Digitava de novo. Finalmente, escrevi. Eu, Júlia Ferreira Tavares, não é minha filha. Minha filha se chamava Júlia Rodrigues Tavares. Enviar. Os 2 cheques azuis apareceram imediatamente. Ela tinha lido. Começou a digitar. Parou. Digitou de novo. Parou. 15 minutos depois. Júlia, do que você tá falando? Eu, descobri por acaso, no cartório, que você removeu meu sobrenome e colocou o sobrenome da Patrícia. Há 7 meses. E ninguém teve a decência de me contar. Agora a resposta demorou meia hora. Júlia, pai disse que te avisou. Uma mentira. É claro que era mentira. Fernando nunca me contou. Mas mais doloroso que a mentira era perceber que Júlia acreditava nela, ou fingia acreditar. Seu pai não me contou nada. Mas não importa mais. O que importa é que você tomou uma decisão sobre quem é sua família, e eu respeito isso. Mas não posso continuar sustentando alguém que não me considera mãe o suficiente para carregar meu nome. Júlia, você tá brincando em é? É só um nome. Só um nome. Lágrimas que eu não deixava cair há anos queimaram meus olhos. Não é só um nome, Júlia. É identidade. É pertencimento. É história. É o nome que sua bisavó trouxe com orgulho, que sua avó carregou quando lutou para criar 3 filhas sozinha depois que seu avô morreu. É o nome que eu carreguei quando construí minha carreira do zero, enfrentando machismo e preconceito. E você o descartou como se descarta um papel usado. E colocou o nome da madrasta.
Da mulher que entrou na sua vida quando você já tinha 13 anos. Júlia, você não entende nada. A Patty sempre esteve aqui. Você nunca esteve. Ali estava. A ferida aberta. A acusação que eu sempre soube que viria. Eu estava trabalhando. Trabalhando 12, 14 horas por dia para pagar a escola de R$ 3.200, o inglês, o plano de saúde, a festa de R$ 50.000 que você quis, a faculdade de medicina de R$ 8.500 por mês. Mas você tem razão. Eu não estive presente da forma que você queria. E a Patrícia esteve. Então é justo que ela seja sua mãe. E é justo que ela assuma as despesas de ser mãe. Júlia, você não pode fazer isso. Tem um acordo. O acordo era com Júlia Rodrigues Tavares, minha filha. Você deixou de ser ela em agosto do ano passado. Fale com sua mãe Patrícia sobre as contas. Ou com o advogado do seu pai. Bloqueei o número. Não porque quis ser cruel, mas porque sabia que se continuasse lendo, minha determinação fraquejaria. 2 horas depois, meu telefone tocou. Fernando. Atendi. Você enlouqueceu, Beatriz, ele gritou antes mesmo de eu dizer alô. Como você pode fazer isso com sua filha? Minha filha, respondi com uma calma que não sentia. Minha filha tinha meu sobrenome, Fernando. Essa pessoa que mora na sua casa é Júlia Ferreira Tavares, filha de Patrícia Ferreira, aparentemente. Não seja ridícula. Foi apenas uma mudança de nome. Ela quis homenagear a Patrícia. Homenagear, repeti. Interessante. E eu? 17 anos pagando tudo, sacrificando minha vida pessoal, minha saúde, garantindo que ela tivesse o melhor, e eu mereço o quê? Ser apagada? Ter meu sobrenome removido como se eu fosse um erro a ser corrigido. Você está fazendo drama. É um nome. Então peça a Patrícia para pagar a faculdade. Afinal, Júlia tem o nome dela agora. A Patrícia não tem condição de pagar. E eu tenho? Ou vocês acham que dinheiro brota de mim? Que eu não tenho contas, problemas, cansaço? Beatriz, ela é sua filha. Não, minha voz ficou fria como gelo. Ela foi minha filha. Mas quando escolheu apagar meu sobrenome e gravar o da sua esposa no lugar, ela fez uma escolha. E escolhas têm consequências. A Patrícia cuidou dela quando você estava ocupada demais. A Patrícia cuidou dela com o meu dinheiro, Fernando. Ou você acha que a vida confortável que vocês têm veio de onde? Do seu salário de professor de educação física? Eu paguei essa casa. Eu paguei o carro. Eu paguei tudo enquanto a Patrícia brincava de mãezinha com a minha filha. O silêncio do outro lado foi absoluto. Beatriz. Sua voz agora estava mais baixa. Você sempre soube que ia ser assim. Você escolheu a carreira. Eu escolhi sustentar minha filha, explode. Eu escolhi garantir que ela tivesse tudo. E vocês transformaram isso em meu defeito. Bem, agora vocês vão descobrir como é viver sem esse defeito. Boa sorte. Desliguei. Meu apartamento nunca pareceu tão silencioso. 3 horas depois, recebi um e-mail de um número desconhecido. Era a Patrícia. Beatriz. Sei que está magoada, e entendo. Mas por favor, não faça isso com a Júlia. Ela não entende a gravidade do que fez. É só uma garota de 19 anos que quis me homenagear. Eu criei ela como minha também nesses últimos anos. Não estou tirando seu lugar, mas ela me vê como uma segunda mãe. A mudança de nome não foi para te machucar. Foi um gesto de carinho comigo. Por favor, reconsidere. A mensalidade da faculdade está atrasada e Júlia está desesperada. Patrícia. Reli o e-mail 3 vezes. A audácia. A audácia. Respondi. Patrícia. Você diz que não está tirando meu lugar, mas o nome dela diz o contrário. Rodrigues foi removido. Não adicionado, substituído pelo seu. Você diz que criou ela como sua também, mas com o dinheiro de quem? Quem pagou a comida, a roupa, a escola, tudo? Você teve o luxo de ser a mãe presente porque eu assumi o papel de provedora. E agora quer que eu continue provendo enquanto meu nome é apagado? Não. Se você é a mãe dela agora, seja completamente. Isso inclui as despesas. Ou o amor maternal só existe quando não custa dinheiro. Beatriz. Enviar. Naquela noite, chorei pela primeira vez em anos. Chorei pela menina que eu fui, que jurou ser diferente da mãe. Chorei pela mulher que me tornei, exausta e solitária.
Mas principalmente chorei pela mãe que tentei ser e que nunca foi suficiente. 10 dias depois, fui formalmente notificada. Processo judicial. Fernando e Júlia me processavam por abandono afetivo e material, exigindo o restabelecimento imediato dos pagamentos, danos morais de R$ 100.000. A parte que me fez gargalhar de tão absurda, uma indenização adicional de R$ 50.000 por abuso psicológico e chantagem emocional. R$ 150.000. Eles queriam R$ 150.000 de mim, além da continuação de todos os pagamentos mensais. Doutora. Mônica leu a petição inicial e ficou pálida. Beatriz. Eles contrataram o Dr. Vinícius Lara. Meu estômago embrulhou. Dr. Vinícius Lara era conhecido como o destruidor de reputações. Um advogado brilhante, sem escrúpulos, que transformava seus clientes em vítimas e os oponentes em monstros. Ele tinha 94% de sucesso em casos de família. O que ele alega? Mônica começou a ler, e a cada parágrafo eu sentia meu mundo desmoronar. Que você é uma mãe narcisista que sempre usou dinheiro para controlar a filha. Que abandonou Júlia emocionalmente desde criança para focar exclusivamente na carreira. Que se recusou a ir em eventos escolares, apresentações, aniversários de amiguinhas. Que quando Júlia tentou se aproximar, você a rejeitou repetidamente. Isso não é verdade. Eu ia sempre que podia. Eles têm fotos, Beatriz. Dezenas de fotos de eventos escolares onde outras mães estão presentes e você não. E em todas as fotos, aparece a Patrícia. Ao lado da Júlia. Abraçando ela. Senti como se tivessem me socado no estômago. Tem mais, Mônica continuou, claramente desconfortável. Eles anexaram conversas antigas do WhatsApp. Mensagens onde Júlia te pedia para buscar ela na escola e você dizia que não podia. Convites para almoços de domingo que você recusou. Um áudio. Beatriz, tem um áudio de quando ela tinha 14 anos. Que áudio? Mônica colocou para tocar. A voz de Júlia, mais jovem, chorando. Mãe, por favor, vem na minha apresentação de dança. Eu sou a protagonista. Eu treinei tanto. Por favor. E minha voz, cansada, impaciente. Júlia, eu já expliquei. Tenho uma audiência importantíssima. Não posso cancelar. Seu pai vai estar lá, a Patrícia vai filmar tudo. Mas eu quero você lá. Não a Patrícia. Não seja dramática. Você vai estar tão focada que nem vai perceber quem está na plateia. Depois você me mostra o vídeo. O áudio acabou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não lembrava disso, sussurrei. Tem 7 áudios desse tipo, Beatriz. Em todos você prioriza o trabalho e diz que a Patrícia vai estar lá. Dr. Vinícius vai usar isso para provar que você voluntariamente abdicou do papel maternal e que a Patrícia assumiu esse lugar. E por isso a mudança de nome foi natural, não uma ofensa. Senti náusea. E tem mais. Eles estão alegando que você está usando a mudança de nome como desculpa, mas que a verdade é que você sempre foi uma mãe ausente e agora encontrou uma justificativa perfeita para finalmente se livrar da obrigação de ser mãe. Isso é uma inversão absurda. Eu nunca quis me livrar dela. Mas você consegue provar afeto? Consegue mostrar mensagens carinhosas? Fotos de vocês juntas nos últimos anos? Provas de que tentou manter a relação próxima. Abri meu WhatsApp. Rolei as conversas com Júlia. Eram todas sobre dinheiro. Pagamentos. Transferências. Até minhas tentativas de conexão eram apagadas. Filha, vi aquele filme que você queria assistir. Podemos ver juntas. Visualizado. Sem resposta. Que tal jantarmos juntas essa semana? Não vai dar. Te amo visualizado. Sem resposta. Ela nunca respondia, murmurei. Eu tentava e ela me ignorava. Dr. Vinícius vai dizer que ela te ignorava porque você nunca construiu uma base emocional. Que quando ela era criança e precisava de você, você não estava. E agora que ela está adulta, é tarde demais. Lágrimas começaram a cair. Tem outra coisa, Mônica hesitou. Eles pediram para a Júlia fazer uma avaliação psicológica. E vão pedir uma para você também. Querem provar que Júlia sofreu trauma de abandono materno e que você tem traços narcisistas. Narcisista? Eu? Eu que trabalhei até a exaustão por ela. Beatriz, no papel, para um juiz que não conhece a história completa, uma mãe que trabalha obsessivamente,
que não comparece em eventos da filha, que se comunica principalmente através de dinheiro, e que corta todo o suporte financeiro em retaliação por uma mudança de nome, pode parecer narcisismo, sim. Naquele momento, entendi a genialidade perversa da estratégia deles. Transformar meus sacrifícios em falhas. Minha ausência física em abandono emocional. Minha dor legítima em vingança narcisista. A primeira audiência foi agendada para 3 semanas depois. Eu estava apavorada. Quando o dia chegou, o fórum estava cheio. E então percebi algo terrível: havia jornalistas. Mônica, por que tem jornalistas? Ela fechou os olhos. Dr. Vinícius vazou a história para a mídia. Pintou como mãe rica abandona filha pobre por mudança de nome. Virou trending topic no Twitter ontem. Meu sangue congelou. Entrei na sala de audiência sentindo os olhares de julgamento de todos. Júlia estava lá, entre Fernando e Patrícia. Ela parecia menor, mais frágil, de olhos vermelhos. Uma vítima perfeita. Patrícia a abraçava protetoramente, como quem diz: eu é que sou a mãe de verdade. O juiz era um homem de uns 60 anos, Dr. Armando Santos, conhecido por ser conservador em relação a papéis familiares. Meu coração afundou. Dr. Vinícius começou seu discurso. E ele era brilhante. Maldito, mas brilhante. Meritíssimo. Estamos diante de um caso que choca pela crueldade. Uma mãe que, ao descobrir que sua filha, uma jovem de apenas 19 anos, decidiu homenagear a mulher que realmente a criou, que esteve presente em cada momento importante, que enxugou suas lágrimas e comemorou suas vitórias, esta mãe decidiu puni-la da forma mais cruel possível, cortando-se o sustento no meio de um dos cursos mais exigentes e caros do país. Ele fez uma pausa teatral. A doutora Beatriz Rodrigues é uma advogada bem-sucedida. Ganha mais de R$ 40.000 por mês. Mora sozinha em um apartamento confortável. Tem carro importado. Viaja internacionalmente. Mas quando sua filha, aos 14 anos, implorou chorando para que ela fosse a uma apresentação de dança onde Júlia era a protagonista, a resposta foi: não seja dramática. Você nem vai perceber quem está na plateia. Ele tocou o áudio. Na sala do fórum, amplificado, minha voz soou ainda mais fria, mais cruel. Júlia começou a chorar. Esse padrão se repetiu durante anos. Aniversários, apresentações, reuniões escolares, eventos de formatura. A doutora Beatriz estava sempre ocupada demais. Mas a senhora Patrícia Ferreira estava lá. Sempre. Ele apresentou um vídeo. Júlia, aos 15 anos, soprando as velas do bolo. Patrícia ao lado, contando parabéns. Fernando filmando. E um espaço vazio onde eu deveria estar. A senhora estava onde, doutora? Beatriz. Doutor Vinícius perguntou, se virando para mim. Eu estava trabalhando, respondi, minha voz saindo rouca. Trabalhando para pagar aquela festa de R$ 50.000. Ah, sim. O dinheiro, ele sorriu. O dinheiro que a senhora usou como substituto para o amor. O dinheiro que a senhora agora retira como castigo. Como chantagem. Não foi chantagem. Foi dor. Foi sentir que tudo o que eu fiz não significou nada. E o que a senhora fez, exatamente? Além de assinar cheques. A pergunta me acertou como um tapa. Eu paguei tudo. A escola, o inglês, a faculdade, tudo. Mas não pagou com presença. Não pagou com abraços. Não pagou com eu te amo antes de dormir. Não pagou com estar na plateia quando sua filha te chamava chorando. Eu estava perdendo. Podia sentir. Doutora. Mônica se levantou. Meritíssimo. Minha cliente trabalhou incansavelmente para garantir as melhores oportunidades à filha. Ela não estava ausente por escolha, mas por necessidade. E quanto à mudança de nome, não foi apenas uma homenagem. Foi a remoção do sobrenome materno e sua substituição pelo sobrenome da madrasta. Isso tem um simbolismo profundo de rejeição. Rejeição. Dr. Vinícius contra-atacou. Quem rejeitou quem? A menina que apenas quis adicionar o nome de quem cuidou dela, ou a mãe que a abandonou emocionalmente desde a infância? Não foi adição, foi substituição. Mônica insistiu. O juiz ergueu a mão. Senhorita Júlia, gostaria de ouvi-la. Júlia se levantou, enxugando as lágrimas. Ela estava diferente, mais segura que eu lembrava.
Eu sempre quis que minha mãe estivesse presente. Sempre. Quando eu tinha 6 anos e fiz minha primeira apresentação de teatro, eu olhava para a plateia procurando ela. Mas só via o pai, vazio. Quando fiz 10 anos, implorei para ela fazer uma festa do pijama comigo e minhas amigas. Ela disse que estava cansada demais. Cada palavra era uma facada. Quando meus pais se divorciaram, achei que finalmente eu ia ter tempo com ela. Mas ficou pior. Ela se afogou ainda mais no trabalho. E a Pati apareceu. E ela estava lá. Ela me buscava na escola. Ela me ensinava a cozinhar. Ela me ajudava com lição de casa. Ela me abraçava quando eu chorava porque minha mãe esqueceu meu aniversário. Eu não esqueci seu aniversário, protestei. Esqueceu sim. Júlia se virou para mim, pela primeira vez me encarando de verdade. Meus 16 anos. Você mandou um buquê de flores e uma mensagem. Parabéns, filha. Desculpa não poder estar aí, tenho um caso importante. Eu chorei o dia inteiro. Não me lembrava. Deus do céu, eu realmente não me lembrava. A Pati fez um bolo, convidou minhas amigas, tentou salvar o dia. E eu percebi, ela era mais mãe para mim do que você. Então quando pude, coloquei o sobrenome dela. Porque ela merecia. Não foi para te machucar, mãe. Foi para honrar quem realmente me criou. O silêncio na sala era absoluto. E você, Júlia, continuou, sua voz quebrando. Você só percebeu que eu existia quando parei de levar seu nome. Porque não era sobre mim, né? Era sobre seu ego. Sobre seu orgulho ferido. Não, me levantei. Era sobre eu finalmente enxergar que não importa o quanto eu me matasse de trabalhar, nunca seria suficiente. Que você me via como um caixa eletrônico. Porque você se ofereceu para ser isso. Toda vez que eu te chamava, você oferecia dinheiro em vez de tempo. Não posso ir no seu aniversário, mas olha quanto eu vou gastar na festa. Não posso ver sua apresentação, mas aqui está dinheiro para você comprar o que quiser. Dinheiro não substitui você. Ela estava gritando, chorando, e eu estava chorando também. Eu não sabia fazer diferente, gritei de volta. Minha mãe me criou assim. Trabalhando, provendo. Achei que estava fazendo o melhor para você. Mas não estava. Júlia soluçou. Tudo que eu queria era você. Só você. E você nunca estava. O juiz bateu o martelo. Vamos fazer um intervalo. Saí da sala cambaleando. Fui ao banheiro e vomitei. Tudo que eu tinha guardado por anos estava saindo. A dor, a culpa, o arrependimento. Quando voltei, doutora, Mônica estava me esperando. Beatriz, eles estão oferecendo um acordo. Que tipo de acordo? Você volta a pagar tudo. Mensalidade, pensão, mesada. Em troca, eles retiram o pedido de danos morais. E a humilhação pública. O julgamento na mídia. As acusações de narcisismo. Isso não tem como retirar. Já está feito. Respirei fundo. Não. Beatriz. Não, Mônica. Se eu aceitar agora, vai confirmar tudo o que disseram. Que eu uso dinheiro para controlar. Que sou narcisista. Que sou cruel. Vamos até o fim. Você pode perder. Eu já perdi. Perdi minha filha há anos e só percebi agora. Pelo menos vou perder com dignidade. A segunda audiência foi agendada para 3 semanas depois. Nesses dias, minha vida se tornou um inferno. A história viralizou nas redes sociais. Fui cancelada antes mesmo de qualquer decisão judicial. Mãe narcisista abandona filha por ciúmes da madrasta. Advogada rica corta sustento de filha estudante de medicina. Mulher pune filha por mudança de nome. Cada manchete era uma facada. Perdi clientes. Colegas de trabalho me olhavam com desprezo. Alguém pichou mãe narcisista no portão do meu prédio. Uma noite, ao voltar do escritório, encontrei uma mulher na porta do meu prédio. Ela tinha uns 55 anos, cabelos grisalhos, roupa simples. Doutora. Beatriz. Sim. Meu nome é Teresa. Eu criei a Patrícia. Sou mãe dela. Meu coração disparou. Vim aqui porque preciso falar com a senhora. Em particular. Subimos até meu apartamento. Preparei café com mãos trêmulas. A senhora não me conhece, Teresa começou, mas eu conheço toda essa história. E preciso contar umas coisas que a senhora precisa saber.
Por favor. A Patrícia é minha filha, mas eu não a criei direito. Eu trabalhava muito, era faxineira, tinha 3 empregos. A Patrícia cresceu praticamente sozinha. Quando ela tinha 14 anos, me disse algo que nunca esqueci. Quando eu tiver uma família, vou fazer diferente. Vou estar presente. E ela fez. Quando conheceu o Fernando, ele tinha uma filha. E a Patrícia viu uma oportunidade. Oportunidade. Teresa bebeu um gole de café. De ser a mãe que eu não fui. De consertar os erros que eu cometi. A senhora entende? A Júlia era a segunda chance da Patrícia. Mas não pela Júlia. Por ela mesma. Senti um arrepio. A Patrícia sempre comentava comigo. Imagina, mãe, a Beatriz ganha 40 mil reais por mês e prefere trabalhar a estar com a filha. Eu no lugar dela largaria tudo. E eu sempre respondia, filha, você pode dizer isso porque você não precisa trabalhar até a exaustão. Ela que paga suas contas, ou você esqueceu? Por que a senhora está me contando isso? Porque o que estão fazendo com a senhora é injusto. A Patrícia é uma boa pessoa, mas ela se aproveitou da sua ausência para se tornar indispensável. E agora está se aproveitando da sua dor para se consolidar como a mãe de verdade. E a Júlia? A Júlia é uma menina confusa que não entende que sua presença foi comprada com o dinheiro da senhora. Lágrimas começaram a cair. Eu trouxe algo. Teresa tirou um envelope da bolsa. Conversas entre a Patrícia e o Fernando. Eu tirei foto do celular dela quando estava lá em casa. Não é certo, eu sei, mas a senhora precisa ver. Abri o envelope. Eram capturas de tela de conversas do WhatsApp. Patrícia para Fernando. 2 anos atrás a Beatriz acabou de cancelar de novo no final de semana com a Júlia. É a 4ª vez no mês. Acho que ela não faz questão mesmo. Fernando, ela é assim. Sempre foi. Patrícia, eu vou estar lá, como sempre. A Júlia merece pelo menos uma figura materna estável. Próxima conversa, 1 ano atrás. Patrícia, amor, tenho uma ideia. E se a Júlia colocasse meu sobrenome? Acho que simbolizaria o quanto ela me vê como mãe. Fernando, você acha que a Beatriz deixa? Patrícia, a Júlia é maior de idade. Não precisa da permissão dela. E convenhamos, a Beatriz mal percebe a existência da Júlia quando não é para pagar conta. Fernando, verdade. E seria uma forma da Júlia oficializar o que já é real. Você é mais mãe dela que a Beatriz. Minha mão tremeu. Próxima conversa. 6 meses atrás, depois da mudança de nome. Patrícia, amor, acho que não devíamos contar para Beatriz sobre a mudança de nome. Fernando, por quê? Ela vai descobrir eventualmente. Patrícia, justamente. Quando ela descobrir sozinha, vai doer mais. E quando ela reagir, vamos ter munição para mostrar como ela é narcisista e controladora. Fernando, você é diabólica, hahaha. Patrícia, não é ser diabólica. É ser estratégica. Se a Beatriz cortar os pagamentos, a gente pode processar ela. E aí, ou ela volta a pagar tudo, ou ela paga danos morais. De qualquer forma, a gente ganha. Senti náusea. Eles planejaram isso, sussurrei. Planejaram, Teresa confirmou. A Patrícia não é má, mas ela é calculista. E ela manipulou a situação para se beneficiar. E a Júlia, coitada, está no meio sem entender que está sendo usada. A Júlia sabe disso. Não. A Júlia genuinamente ama a Patrícia. E provavelmente genuinamente se sente abandonada pela senhora. Mas essa sensação foi cultivada, entende? A Patrícia sempre fazia questão de comentar quando a senhora não aparecia. Ah, sua mãe não veio de novo? Que pena. Mas eu estou aqui. Plantou a sementinha aos poucos. Por que a senhora está me contando isso? A Patrícia é sua filha. Teresa suspirou. Porque eu cometi os mesmos erros que a senhora. Trabalhei demais, estive ausente demais. E sei a dor que isso causa. A diferença é que ninguém me julgou por isso porque eu era pobre. Pobre pode trabalhar até morrer que é esforçada. Rica trabalha demais e é negligente. Mas a dor é a mesma. Ela pegou minha mão. E porque o que a Patrícia está fazendo é errado. A senhora não é perfeita, mas não merece ser destruída publicamente. Use essas conversas na audiência. Mostre que foi uma armadilha. Após Teresa sair, liguei para a doutora.
Mônica. Tenho novas provas. E elas mudam tudo. Na segunda audiência, a sala estava ainda mais cheia. A mídia tinha transformado o caso em novela. Dr. Vinícius começou confiante, apresentando laudos psicológicos que comprovavam o trauma de abandono de Júlia e os traços narcisistas que ele alegava que eu tinha. Então foi nossa vez. Doutora. Mônica se levantou. Meritíssimo. Gostaria de apresentar novas provas. Conversas entre o Sr. Fernando e a Sra. Patrícia que mostram que houve manipulação sistemática desta situação. Dr. Vinícius ficou tenso. Mônica começou a ler as conversas. A cada mensagem, o rosto de Fernando empalidecia. Patrícia olhava para baixo. Júlia olhava de um para o outro, confusa. Quando chegou na mensagem sobre ser estratégica e ter munição, Júlia ficou de pé. Isso é verdade? Ela perguntou para Patrícia, a voz trêmula. Patrícia tentou segurar sua mão. Filha, foi tirado de contexto. Contexto. Júlia afastou a mão. Você planejou isso. Você sabia que ia machucar minha mãe e fez assim mesmo. Júlia, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Júlia estava chorando. Você me usou. Você transformou isso numa guerra e me usou como arma. Ela se virou para mim. Mãe. Aquela palavra. Depois de tanto tempo sendo Beatriz ou um frio mãe protocolar, ouvir aquele tom quebrado e genuíno partiu meu coração. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia que eles tinham planejado. O juiz bateu o martelo. Ordem. Vamos ter mais 15 minutos de intervalo. No corredor, Júlia veio até mim. Patrícia tentou segui-la, mas Fernando a segurou. Mãe, Júlia soluçou. Me desculpa. Me desculpa por tudo. Eu achei que você não ligava. A Pati sempre dizia que você preferia trabalhar, que você não fazia questão, que, eu sei, segurei o rosto dela entre minhas mãos pela primeira vez em anos. Eu sei, filha. E ela não estava totalmente errada. Eu priorizei trabalho demais. Eu não estive presente quando deveria. Mas nunca foi porque eu não te amava. Eu também errei. Eu fui injusta. Você trabalhava tanto para me dar o melhor e eu só reclamava que você não estava. Você tinha o direito de reclamar. Você era uma criança que queria a mãe. Mas agora eu entendo por que você trabalhava tanto. E me desculpa por ter tirado seu nome. Eu não sabia o quanto isso ia te machucar. Nos abraçamos ali mesmo no corredor, chorando, com jornalistas fotografando tudo. Quando voltamos à sala, a dinâmica tinha mudado completamente. O juiz olhou para Fernando e Patrícia com desaprovação clara. À luz dessas novas provas, fica evidente que houve manipulação da situação. A mudança de nome não foi um gesto espontâneo de afeto, mas parte de um plano para provocar uma reação específica da doutora Beatriz e usar essa reação contra ela. Dr. Vinícius tentou protestar, mas o juiz o interrompeu. Dito isso, também preciso apontar que a doutora Beatriz, embora não seja uma mãe narcisista como alegado, claramente priorizou a carreira em detrimento da presença emocional. Ambas as partes falharam. Mas apenas uma parte agiu com má fé premeditada. Ele bateu o martelo. Julgo improcedente o pedido de danos morais contra a doutora Beatriz. Quanto à pensão alimentícia, considerando que a senhorita Júlia é maior de idade, determino que a doutora Beatriz tem a obrigação de pagar o valor de R$ 3.000 mensais até a conclusão do curso, conforme determinado anteriormente. A mensalidade da faculdade particular não é obrigação legal e fica a critério da doutora Beatriz. Processo encerrado. Foi uma vitória parcial. Não ganhei, mas não perdi completamente. Do lado de fora do fórum, Júlia me esperava. Mãe, sobre a faculdade. Eu vou pagar, interrompi. Não porque sou obrigada, mas porque eu quero. Porque você é minha filha e eu acredito no seu futuro. Mas eu não mereço. Merece, sim. Você foi manipulada, Júlia. Por pessoas que deveriam te proteger. E eu também falhei com você. Mas a partir de hoje, vamos fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Como? Vou reduzir minha carga de trabalho. Vou estar presente. De verdade. E sobre o sobrenome. Respirei fundo. Se você quiser manter o Ferreira, eu entendo. Mas gostaria que você considerasse voltar a usar Rodrigues também. Não como substituição, mas como adição.
Júlia Rodrigues Ferreira Tavares. Você pode honrar quem te criou sem apagar quem te gerou. Júlia pensou por um momento. Então sorriu, pela primeira vez em anos, aquele sorriso genuíno que eu achava que tinha perdido para sempre. Júlia Rodrigues Ferreira Tavares. Eu gosto. É grande, mas completo. 6 meses depois, estávamos jantando juntas pela terceira vez naquela semana. Eu tinha recusado 3 casos novos e delegado outros. Minha renda caiu pela metade, mas minha vida ganhou um sentido que dinheiro nunca comprou. Mãe, olha só. Júlia mostrou a nova carteira de identidade. Júlia Rodrigues Ferreira Tavares. Ficou lindo, sorri, com lágrimas nos olhos. E tem mais, ela hesitou. A Pati e eu tivemos uma conversa séria. Ela pediu desculpas. Disse que se deixou levar pela necessidade de provar que era uma boa mãe, já que a mãe dela não foi presente. Que acabou transformando isso numa competição. Ela quer paz. E você? Eu também. Ela cuidou de mim, isso é verdade. Mas ela também me manipulou. E você? Você me deu tudo o que podia. Não do jeito que eu queria, mas do jeito que você sabia. E agora está tentando fazer melhor. É o que importa. Peguei a mão dela. Eu desperdicei tantos anos. Não desperdiçamos mais, ela apertou minha mão. Hoje você veio na minha apresentação do seminário. Você estava na primeira fila. Eu te vi, mãe, foi a melhor sensação do mundo. Choramos, rimos, conversamos até tarde naquela noite. O caminho tinha sido doloroso. A cicatriz ainda estava lá. Mas pela primeira vez em anos, eu não era apenas a provedora. Eu era mãe. De verdade. E Júlia não era apenas a filha que recebia meu dinheiro. Ela era minha menina. Que eu quase perdi. Mas que, por um milagre doloroso, consegui recuperar. Às vezes, perder tudo é a única forma de entender o que realmente importa. E o que realmente importava estava ali, sentada à minha frente, com meu sobrenome de volta na identidade, finalmente, com meu amor reconhecido no coração. O que você achou desse final? Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Abraços.